Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem interessante, uma armadilha sutil que muitas vezes passa despercebida e que nos impede de pensar por conta própria. Vamos entender por que isso acontece e, o mais importante, como retomar as rédeas do nosso pensamento. Para começar, eu queria trazer uma reflexão que é bem forte. Pensa nisso aqui por um instante. Esse encontro seria um momento de orgulho imenso ou de um arrependimento profundo? Essa questão é o ponto de partida de tudo que a gente vai conversar hoje. E essa pergunta, sabe, ela é o gancho perfeito para o nosso problema central, o que podemos chamar de vida terceirizada. Um conceito que explica por que existe o risco de nunca nos tornarmos essa pessoa que poderíamos ser. Vamos ser sinceros, né? Pensar por conta própria dá um trabalhão. É muito mais confortável deixar que um especialista, ou simplesmente a opinião da maioria, decida as coisas por nós. No fundo, é como se a gente entregasse o nosso poder de decisão de bandeja. E aí a gente volta para aquela pergunta lá do começo. Ao deixar que os outros definam o nosso rumo, estamos de fato construindo a pessoa que queremos ser? Ou estamos só seguindo o fluxo, sem questionar nada? Tá, mas como é que a gente acaba caindo nessa, né? Para a gente entender essa mecânica por trás da terceirização, vamos analisar 3 armadilhas mentais que nos prendem nesse ciclo. São elas: o viés da autoridade, o poder da prova social e a tal da ilusão do corpo de nadador. Cada uma delas funciona de um jeito bem específico, e é isso que a gente vai ver agora. Bom, a primeira armadilha é essa nossa tendência de confiar de olhos fechados em figuras de autoridade. Eu mesmo posso dizer, quando era mais novo, olhava para médicos como se fossem, sei lá, figuras infalíveis. A verdade é que especialistas são humanos, eles também erram. E quando terceirizamos nosso julgamento por completo, a gente abre mão da nossa própria capacidade de olhar para as evidências. E isso leva a um erro que é um clássico. A gente simplesmente ignora as probabilidades. Pegue esse exemplo. Uma pessoa emagrece, de repente sente algo duro na barriga. Primeira coisa que faz, corre para a internet. E lá, especialistas anônimos jogam os piores diagnósticos possíveis, criando um pânico totalmente desnecessário. Olha, essa comparação aqui diz tudo, né? De um lado, a resposta complexa, assustadora, que vem de uma suposta autoridade online, e do outro, a verdade, que é simples e muito mais provável. Era só a costela flutuante que ficou mais visível depois da perda de peso. Muitas vezes, a gente ignora o simples e abraça o alarme. Aí a gente chega na segunda armadilha, a famosa prova social. Sabe aquela situação? Quando se vai a um restaurante e se pede o prato que todo mundo está pedindo? A lógica na nossa cabeça é, bom, se todo mundo está fazendo isso, deve ser a escolha certa. A gente segue a multidão porque assume que eles sabem de algo que a gente não sabe. E o ponto aqui é super importante. Seguir a boiada, seguir a multidão é o caminho mais rápido para a mediocridade. Tentar agradar todo mundo e fazer o que todos fazem só nos afasta de quem realmente somos e do que a gente de fato quer. E isso nos conecta com a terceira e última armadilha, que é a chamada ilusão do corpo de nadador. É basicamente quando a gente confunde o resultado com o fator de seleção. A gente olha o resultado de um guru famoso e quer aquilo, mas não percebe que ele talvez já tivesse vantagens desde o início, uma espécie de genética favorável para o sucesso naquela área específica. E claro, o marketing. O marketing adora explorar isso. É assim que muita gente acaba caindo em ofertas mirabolantes, gastando uma fortuna em mentorias que, se a gente for ver, ensinam o que poderia ser encontrado de graça, com um pouco de pesquisa e pensamento próprio. Ok, a gente viu as armadilhas. A pergunta que fica é, como é que a gente sai dessa? O primeiro passo, olha só que interessante, não é uma ação, mas sim uma virada de chave na nossa cabeça. O ponto de virada é exatamente este: aceitar que a responsabilidade pela própria vida é 100% de cada um. Isso significa abrir mão daquele conforto de só seguir o que os outros dizem. Pensa bem, é sério, nenhum guru da internet, nem mesmo os melhores amigos, tem o mesmo interesse a longo prazo no sucesso de alguém quanto a própria pessoa. No final das contas, ninguém mais vai arcar com as consequências das nossas escolhas. Beleza! Assumir a responsabilidade é o primeiro e gigante passo. Mas e na prática? Como é que a gente fortalece essa nossa capacidade de pensar por conta própria? Essa citação aqui nos dá uma pista incrível. Afiar a mente não é sobre colocar mais coisa para dentro, mais informação. É sobre tirar o excesso, o ruído da opinião dos outros e a sobrecarga de especialistas.
Então, como é que a gente constrói esse tal músculo da decisão? Bom, primeiro, usar a sabedoria dos outros. Claro, ler livros, mas sempre passar tudo isso pelo filtro da experiência pessoal. Depois, remover ativamente o ruído. E por fim, algo bem prático. Começar a tomar decisões rápidas em coisas pequenas. Isso vai fortalecendo a confiança e a nossa capacidade de escolher. E tudo isso nos traz de volta à pergunta final, que na verdade é o grande desafio, né? Agora que essas armadilhas estão mais claras, que a gente consegue enxergar elas, o que vai ser feito de diferente? A escolha, como sempre, é de cada um.